boa noite. Gostaria de dar continuidade à quarta aula sobre doutrinação. E hoje eu gostaria de falar sobre as atitudes inconvenientes dentro de uma câmara mediúnica que devemos evitar. São vários itens assim, e vou tentar expor alguns que eu lembro, que pode ser que mais para frente ali a gente fale sobre esse assunto novamente. Mas uma das coisas importantes é não crer cegamente no que o Espírito fala. Porque ele nos conhece, consegue saber de nossas atitudes, conhece nossos passos, até de encarnações anteriores. Então, cuidado, não confie cegamente no que eles falam. Outra atitude inconveniente dentro da sala que não temos que tomar cuidado, é aquele falatório inútil. Acho que eu já falei isso na outra aula, mas vou falar novamente. Estou levantando alguns tópicos necessários. Vocês vão perceber que nas aulas algumas coisas vão ser repetidas. Por quê? Porque tem a necessidade que a pessoa entenda que são pontos que devem estar gravados na memória e tem que estar sempre lembrando as pessoas, porque elas esquecem. Parece que piscam e esquecem. Então, o falatório inútil, falar interminavelmente, isso daí cansa o espírito. E não devemos sim, tomar cuidado com isso. Porque, de repente, nós estamos falando fora do assunto, fora da necessidade do problema do nosso irmão, e não conseguimos focar em cima daquilo que é necessário. Uma das atitudes inconvenientes quanto ao médium também é aquela agitação, ficar gritando, urrando, falando alto, mexendo os braços, batendo o pé. Isso daí é uma atitude que não deve ser tomada, porque atrapalha as outras equipes, tira a atenção do trabalho, desestabiliza o trabalho. Então, cabe ao doutrinador, com muito cuidado, para não ter nenhum melindre, falar com o médium em particular sobre o que está ocorrendo. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos falar uma palavra errada e perder um irmão da casa. Então, gente, cuidado, é muito perigoso isso. Então, caso você não consiga ou não tenha condições e chegue ao dirigente da casa, fale o que está ocorrendo em particular, porque ninguém precisa ficar sabendo, comenta sobre o assunto e deixe que ele tome as atitudes necessárias. Caso isso não ocorra, você não pode se melindrar por quanto a isso. Porque muitas vezes nós pedimos a ajuda e aos dirigentes, isso acontece nas casas, e somos podados muitas vezes. Porque o pensamento dele é diferente do nosso, a atitude dele é diferente da nossa, e nós temos sim que respeitar a casa. Caso não aconteça isso, existe um desequilíbrio da casa. Então, estou dizendo isso de caso que ocorreu comigo, que devemos sair da casa. Vá procurar outra casa, não se melindre, mas também não atrapalhe a casa. Não seja alvo desses nossos irmãos que possam obsediar você naquele momento. Então, esse melindre cabe tanto ao médium quanto ao doutrinador. Então, gente, é muito perigoso esse assunto. Então, cuidado na hora de você conversar, na hora de você falar, e tenha tato quanto a isso, para não criar problema para casa, nem para você. Tá? Outro fator importante que não deve ocorrer na casa são perguntas e informações equivocadas, que muitas vezes o doutrinador cai nesse erro.
Uma das frases que eu já escutei, e essas frases também que eu estou dizendo aqui, eu vi na federação, não importa que federação foi, eu estou pondo aqui para a gente se alertar quanto a isso. Porque você pode não acreditar, mas alguns doutrinadores falam isso. Você já morreu, você não sente dor. É um absurdo, gente, o doutrinador falar isso para um espírito. Uma pessoa que nem sabe que ele é espírito, nem sabe que ele desencarnou. Outra frase que se fala: ingresse na escola, lá você vai aprender. Que escola, gente? Naquele momento ele está precisando de um amparo, de uma ajuda. Então, não deve falar isso. Outra frase: você está doente, procure um hospital. Outra frase que é falada também: vá para a luz. Gente, isso é coisa que se fala com uma pessoa, mesmo que você encontrar uma pessoa na rua, no escuro, você vá para a luz, que você está na escuridão, você está no inferno. É isso que você quer dizer para esse irmão que está chegando lá de braços abertos? Meu Deus do céu, isso aí não se pode falar para um irmão. Outra coisa que alguém fala, que alguns dos irmãos falam: Deus está aqui, Jesus está aqui. Gente, a pessoa está acidentada, está com a perna quebrada, tomou um acidente, tomou um tiro. E você acha que ele vai acreditar que você vai falar para ele, vá, que Jesus está aqui? Meu, não sei aonde passa na cabeça de uma pessoa falar isso para um irmão que desencarnou. Devemos sim ampará-lo e ajudá-lo. Outra coisa inconveniente que acontece nas casas espíritas são textos repetitivos. As pessoas ficam falando a mesma coisa para todos os irmãos. Não importa a situação que ele chegue, não importa como ele está, não presta atenção. E pega um papelzinho e fica repetindo para todo mundo que chega a mesma coisa. Meu, para com isso. Preste atenção, sabe? Se você falar para a pessoa, você já morreu, meu, você acabou de matar o desencarnado. Acredite se não quiser, você acabou de matar ele de novo, entendeu? Faça isso, sabe? É muito fácil você dizer isso, porque você está do lado de cá, mas um dia você vai estar do lado de lá. Nossa tarefa não é dizer a verdade. Nossa tarefa é consolar. Nossa tarefa principal é a sua dor, é tomar conta do que está acontecendo com ele naquele momento. O certo é poder levá-lo a um lugar onde ele possa ser tratado, ele possa ser amparado. Porque esse tipo de frase que você fala, você já morreu, você pode causar um distúrbio irreparável para este irmão. Você não imagine o que acontece, naquele momento, o choque que ele toma. Ele pode ir até à loucura. Então evite falar. Só quando for necessário, quando a espiritualidade chegar para você e te intuir para que isso aconteça. Então, porque alguns irmãos vão chegar questionando sobre esse assunto, dizendo que você vai provar que ele já morreu. Isso é uma intuição que você deve perceber no momento do diálogo. Então, às vezes, ao perceber, mesmo assim, você estando intuído, você tem que falar isso com muito cuidado, porque você tem que acalmá-lo, usando, às vezes, até a sonoterapia, porque esse irmão pode estar perturbado de um jeito, pode ficar perturbado de um jeito que não vai ter condições de falar, nem discutir com ninguém mais. Então, a única coisa que nós temos que fazer naquele momento, pô-lo para dormir, fazer com que ele seja levado para a espiritualidade, para ser
ajudado pelos nossos instrutores espirituais. Então, cuidado, não fale isso, porque ao desencarnar, esse nosso irmão não tem ideia do que está acontecendo, ele não sabe sobre espírito, ele não sabe sobre espiritualidade, ele não sabe o que ocorreu com ele, não tem ideia do que está acontecendo. E de repente pode ser um desencarne muito rápido. Ele não entende. Por que ninguém fala com ele? Ele fala e ninguém escuta ele, ninguém responde. Principalmente quando ele estiver ligado muito à matéria. Vai fazer com que ele fique perturbado. Então, ao perceber o ocorrido desse irmão ficar perturbado, você pode até mesmo chamar o médium à consciência, somente quando ele ficar perturbado em alguma situação. Estou falando nesse caso, um dos casos que eu estou levando em conta é justamente esse caso de você falar para ele que ele morreu. Então, devemos sim ajudar o médium a se desligar naquele momento, porque a perturbação daquele irmão pode passar para o médium. Então, não é conveniente nós deixarmos isso acontecer. Então, é importante, nesse caso, despertar o médium para que ele saia da sua consciência e possa voltar ao âmbito da casa novamente para o novo trabalho. E caso ele não tenha condições, esteja meio perturbado pela situação, inicie um passe ao médium, deixe ele mais equilibrado, deixe ele mais estabilizado, para você poder futuramente perguntar a ele se ele tem condições de dar continuidade ao trabalho, sim ou não. Caso não tenha, fale com o dirigente da casa, para que espere um pouquinho, que não ponha, tire o banquinho do lado, para que futuramente ele volte a trabalhar. Porque são situações que ocorrem muitas vezes, não é só nessa situação não, em muitos casos, onde o desequilíbrio do médium acontece. Então o doutrinador tem que tomar cuidado e ser o parceiro, ser o amigo, o socorrista desse médium naquele momento. E sim, quando o irmão chega nessa situação, nós devemos em primeiro lugar acalmar ele, o espírito, usando palavras amorosas, envolvendo ele com fluidos reparadores, para que ele tenha condições de se acalmar. Você tem que usar o bom senso, você tem que ter o tato, tem que ter objetivo e simples, palavras simples para ele poder entender o que está acontecendo. Então, procure ser objetivo com palavras simples e não julgue e não se distraia naquele momento. Quando ele chega, preste atenção, espere antes de falar. Deixe ele começar, tente pegar os seus fluidos, os seus pensamentos para você dar continuidade ao trabalho. Assimile os conteúdos e os seus sentimentos, para assim poder trabalhar com ele com mais facilidade. Então, preste atenção. Veja os pontos centrais do início do diálogo. Porque os pontos centrais, as primeiras palavras, o modo, o gesto que ele está, você tem condições de ouvir e aproveitar enquanto ele está falando, você fica quieto, escutando, presta atenção e use aquele tempo enquanto ele fala para poder analisar qual a situação daquele espírito naquele momento, e aí sim você vai aproveitar esse tempo da fala dele para você se ligar ao seu mentor, aos seus amigos espirituais, para juntos poderem fazer uma harmonia entre o que tem que ser dito e o que tem que ser falado, para poder responder atendendo às suas necessidades verdadeiras. Você tem que dialogar a partir do que ele diz. Às vezes, um truquezinho que eu vou dizer, repete o que ele fala. Preste atenção.
Porque já ocorreu um caso de um amigo meu que me falou que uma vez um espírito conversou com ele bastante e que no início da doutrinação ele falou o nome dele. E após 10 minutos de diálogo, mais ou menos, esse espírito perguntou para ele se ele lembrava do nome que ele falou no começo da doutrinação. Olha só que armadilha danada. Mas esse meu amigo estava atento e pôde responder o nome verdadeiro dele. E com isso, o diálogo se continuou muito mais fácil e ele percebeu que estava sendo ajudado realmente de coração e que a pessoa que estava com ele estava prestando atenção no que ele estava falando. Deixou ele falar e prestou atenção no que ele estava falando. Isso pode acontecer com qualquer um. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus. Porque numa dessas eu posso até esquecer, porque às vezes a gente esquece. Você está lá dentro, está naquela hora que ele vai e volta, e de repente você cai nessa armadilha. Então cuidado, fique atento, preste atenção no que ele está falando. E não provoque, não crie conflitos com esse nosso irmão. Evite acusações e desafios. Naquele momento não é para isso. Você está lá para acalmar, ajudar, amparar com muito amor e com muito carinho. Não discuta com ele, gente. Não tenta tentar pôr o seu ponto de vista em cima do que ele está falando. Ninguém tem a verdade certa. Você acha que você é melhor que todo mundo? Você acha que só porque você está aqui na Terra você é melhor que todo mundo e sabe mais que todo mundo? Não é assim que funciona. Então, a todos aqueles irmãos que aparecem lá, você deve tomar cuidado, gente, com o que ele fala. Prestar atenção. Usar o tato, usar a harmonia, usar o amor, o carinho e a tranquilidade para poder perceber o que está acontecendo. E hoje eu vou falar novamente, cuidado com as palavras repetitivas, gente. Cuidado com o que você fala para aquele irmão naquele momento. E esse negócio de falar, você já morreu, vá para a luz, eu não gostaria de ouvir isso naquele momento que eu estava desencarnando. Se eu não conhecesse o Espiritismo e se não soubesse o que está acontecendo depois do meu desencarne. E principalmente se eu fosse um evangélico. Se a pessoa chega para ele e fala, você já morreu e vá para a luz. É complicado. Então, cuidado, gente. Então, tenha cuidado com esse tipo de atitude. Outra coisa. Quanto ao diálogo, eu acho que é importante você saber ouvir. Será muito mais importante do que falar. Presta atenção, tenha calma. Saiba ouvir. Saber ouvir é um dom, gente. Saber ouvir é uma coisa muito importante. O doutrinador, ele se empolga na hora daquele momento e ele escuta, mas não ouve o que o irmão está falando. É diferente você escutar e ouvir, prestar atenção. Então deixe o irmão falar. Então saber ouvir é mais importante do que falar. Saber calar será tão importante quanto retrucar. Gente, tem momento que nós devemos respeitar aquele momento que aquele irmão está ali naquele instante. Ele não fala, às vezes, por muito tempo com ninguém encarnado. E ele precisa falar. Então, deixe ele se expressar. Cale a boca, carinha. Escute o que ele está falando. Preste atenção no que ele está falando. Então, não retruque. Escute, deixe ele falar e preste atenção e cale essa boca. Liga as antenas e preste atenção no que ele está falando. Às vezes, saber pacificar será tão importante quanto reagir. O irmão chega todo nervoso, todo revoltado, querendo matar, querendo trucidar a pessoa.
Então, saiba pacificar, saiba criar um amor na sintonia daquele momento. Como é que você pode fazer isso? Uma das dicas importantes é você ficar, a partir do momento que ele começa a falar, você fala, deixa ele falar, você vai escutando, presta atenção, mas ao mesmo momento você entra em oração em pensamento. Faça uma oração em pensamento, que aquilo já vai acalmando o nosso irmão, vai deixando ele em sintonia para o diálogo, ele vai deixando ele em sintonia para a próxima etapa. Então, fique em oração, peça, transmita para ele fluidos benéficos, transmita para ele paz, transmita para ele amor, transmita para ele tranquilidade. Enquanto isso, enquanto ele vai falando, vai pondo para fora toda aquela raiva, todo aquele ódio, todo aquele mal querer, você, dentro de si, vai transmitindo a ele amor, carinho, paz, tranquilidade. Imediatamente ele vai sentindo essa energia que você está passando para ele. E ele vai ter condições de quebrar aquelas barreiras que ele tem. Ele vai ter condições de aceitar um diálogo futuro com mais tranquilidade. Então, naquele momento que ele está nervoso, tenha paz, tenha tranquilidade. Não tente impor isso. Fale de coração, com palavras baixas, calma. Mas também não pode ser que o cara vai querer te bater. Seja objetivo e claro. Aceite o seu descarrego. Deixa ele descarregar todo aquele ódio, deixa ele descarregar toda aquela energia negativa. Se ele está lá na casa, ele está sendo trabalhado, está sendo ajudado. Entendeu? Saber compreender é tão importante quanto reagir. Quanto ser compreendido, desculpe. Saber compreender será tão importante quanto ser compreendido. Então, nós não estamos lá para julgar ninguém. Então, nós temos que compreender a situação daquele irmão. Porque muitas vezes o algoz está encarnado e não o desencarnado. Ele pode ser vítima. Então, tente compreender a sua situação, aceitá-lo como ele está naquele momento, ampare-o com muito amor e com muito carinho. Então, são dicas que eu estava falando hoje, são atitudes inconvenientes que mais para frente eu vou entrar nesse tópico falando sobre algum modo diferente, passo a passo, como reagir, como falar, como fazer. Outras atitudes inconvenientes. Por enquanto eu vou falar sobre essas e na próxima semana eu darei início à próxima aula. Por favor, gente, compartilhe, se inscreva no canal para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que é a Palavra de Jesus. E esse trabalho maravilhoso que é o amparo que tem para com esses nossos irmãos desencarnados. Então sejam a luz, uma boa semana e que Deus ilumine a todos. Graças a Deus.